Salve, queridos! Meus amigos, se vocês pensam que apenas a sua família que tem problemas, se enganam. A Bíblia é recheada de conflitos familiares, alguns bem pesados. Você sabe que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu era criança ainda, ou seja, faz pouco tempo, eu descobri 3 coisas interessantes. Primeiro, que o Deus do Velho Testamento não é aquele ser, aquela entidade brava, difícil, né? Vingativa, que qualquer coisa que as pessoas fazem errado ele detonava, destruía, quer dizer, um Deus irascível, né? Não é, pelo contrário, né? Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender, né, os motivos, e eu posso dizer que, ao contrário do que quem não conhece a Bíblia pensa, Deus do Antigo Testamento é um Deus muito paciente, porque o que fizeram é uma coisa absurda. Ele tem muita paciência e qualquer um de nós já tinha terminado com a humanidade umas 10 vezes, no mínimo, né? Porque motivo a humanidade deu. O segundo aspecto é que Jesus, né, aí já no Novo Testamento, ele, né, quem não conhece acha que, pô, ele só foi uma pessoa boazinha, não, né, você podia fazer qualquer coisa que ele perdoava, né, uma pessoa tranquila. E aí você vai lendo e vê, não, cara, ele batia pesado, muito, né, nos religiosos, né, nos fariseus que seguiam a letra da lei. E ele, mas batia muito. Com quem que ele era amistoso, tranquilo, né? Uma pessoa, puxa vida, muito especial e tal. Era com quem não era religioso, né? Com quem não tinha aquela hipocrisia dos religiosos. Então, em algumas passagens você vê Jesus batendo, mas batendo doído, né, nos religiosos. E terceiro aspecto é que quando você antes lê a Bíblia, você imagina que todos os personagens, né, foram pessoas diferentes, santos, pessoas tranquilas. E você, quando lê a Bíblia, você percebe que, sim, o que tem de conflito, guerra, morte, assassinato, complô, é uma coisa absurda. Ou seja, guardadas as devidas proporções, qualquer um de nós podia estar sendo retratado na Bíblia. Por quê? Porque as pessoas que foram retratadas eram pessoas absolutamente comuns, né? Não tem ninguém que era uma coisa assim que, exceto Cristo, né? Que foram pessoas especiais, pessoas comuns. Todas elas tiveram seus erros, né? E a Bíblia não esconde isso, tá certo? Então hoje, para exemplificar isso, eu resolvi gravar um vídeo falando desses conflitos familiares que abundam na Bíblia. Tem muitos conflitos familiares, né? Então, nesse vídeo, nós vamos explorar os temas centrais, como, por exemplo, disputas, traições, reconciliações, que ajudam a ilustrar algumas lições importantes sobre a própria natureza humana, o perdão e a fé. E esse tipo de análise pode destacar lições espirituais e morais encontradas em passagens bem conhecidas da Bíblia. Então, os conflitos familiares são temas recorrentes na Bíblia, como eu comentei, né, explorados em muitas narrativas ao longo do Antigo e do Novo Testamento. E essas histórias, elas abordam lutas entre irmãos, traições, ciúmes, disputas de poder, questões de herança. E isso reflete o quê? Os desafios universais presentes em muitas famílias até hoje. E o registro desses conflitos nos traz, além de um panorama dos desafios humanos, lições importantes sobre o perdão, justiça, reconciliação e a própria intervenção divina. Então, no vídeo de hoje, nós vamos explorar alguns dos principais, não todos, né? Alguns dos principais conflitos familiares encontrados nas Escrituras, identificando então as lições e os princípios morais que surgem de cada situação. Bom, o primeiro conflito conhecido na Bíblia, conflito entre irmãos, Caim e Abel, né?
A história de Caim e Abel, que está no Gênesis, no capítulo 4, é o primeiro relato de um conflito familiar na Bíblia. Caim, que era o primogênito, né, o filho mais velho, sentiu ciúmes e raiva de seu irmão Abel. Né? Por quê? Porque a oferta dele foi aceita por Deus, enquanto a sua própria foi rejeitada. E esse ressentimento culminou no assassinato de Abel por Caim. Basicamente, Abel, que era um pastor, ofereceu a Deus um dos seus animais em sacrifício. Caim, que era agricultor, ofereceu uma parte de sua colheita, mas Deus se agradou apenas da oferta de Abel. A Bíblia não explica, né, não diz o motivo da escolha e preferência de Deus, mas uma das possíveis interpretações é que Deus se agradou da oferta de Abel e não de Caim, por causa da atitude e da qualidade das ofertas que cada uma é oferecida. Então esse relato está, como eu falei, em Gênesis 4, onde a gente pode ler que Abel ofereceu o melhor de suas primícias com dedicação e sinceridade de coração. Ele escolheu as primícias do seu rebanho e da gordura, o que sugere que ele separou o que tinha de melhor para oferecer ao Senhor. Já Caim trouxe o fruto da terra, mas o texto bíblico não menciona que ele escolheu o melhor, indicando uma possível falta de zelo ou comprometimento. Né? Então, além da qualidade, a postura interior dos dois também parece ter sido um fator. No livro de Hebreus, no capítulo 11, a Bíblia destaca que, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Essa fé de Abel indica uma entrega sincera e reverente, confirmando a grandeza de Deus e colocando em primeiro lugar. Caim, por outro lado, pode ter feito sua oferta de forma mais superficial, ou por obrigação, sem a mesma sinceridade ou fé. Então o que a gente tira disso? Né? Qual lição? A história de Caim e Abel destaca a profundidade do ciúme humano e sua capacidade destrutiva. Ele é uma narrativa sobre a importância da aceitação pessoal, do autocontrole e da reflexão sobre os próprios sentimentos. E a advertência de Deus a Caim antes do assassinato de Abel, ele falou: pecado está à porta, mas a ti cumpre dominá-lo, nos ensina sobre a possibilidade pessoal no controle das emoções. Um outro conflito familiar bem famoso do Antigo Testamento é de Jacó e Esaú, né, que foi um conflito por herança e bens. Então a relação de Jacó e Esaú, que eram filhos de Isaac e Rebeca, é uma das histórias mais, vamos dizer assim, complexas sobre conflitos familiares da Bíblia. Jacó, com a ajuda de sua mãe, que o Jacó era o queridinho da mãe, Esaú do pai, engana seu pai idoso e quase cego, né, o Isaac, e rouba a bênção que estava destinada a Esaú, o primogênito. Né? O conflito gerado entre os irmãos levou Esaú a desejar matar Jacó, obrigando-o a fugir, e ele foge de casa. No contexto da época, a vitória do primogênito era extremamente importante. Por quê? Porque conferia autoridade familiar e uma porção dobrada da herança. O filho mais velho tinha direito a uma porção dobrada da herança. Esaú, o filho mais velho de Isaac, irmão gêmeo de Jacó, era a herança legítima, era quem tinha legitimidade dessa herança. Porém, em um momento de fome, Esaú já havia vendido seu direito de primogenitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas. Você lê essa história, eu não vou detalhar ela aqui, mas ela está em Gênesis, no capítulo 25. Mais tarde, quando Isaac, que já era idoso e cego, ele se preparou para abençoar Esaú, que era o filho mais velho. Entretanto, com a ajuda da mãe, como eu falei, Rebeca, Jacó se disfarçou, se apresentou a Isaac como se fosse o irmão mais velho, né? E o enganou, e recebe então a bênção que era atribuída ao irmão. Quando Esaú descobriu o que havia acontecido, ficou furioso, né? E para ele o engano de Jacó foi a segunda traição, já que o direito de progenitura e a vitória eram dele. Aí depois o Jacó foge de casa e tal, volta depois de muito tempo para se encontrar com o irmão Esaú, e o irmão Esaú vem com 400 homens, que na época 400 homens sendo 400 guerreiros,
e Jacó pensa que ele vai matá-lo, matar a família e tal. Aí o Jacó, que não era bobo nem nada, fez um cálculo e manda para o irmão Esaú um número absurdo de animais, não sei quantas cabras, quantos jumentos, quantos camelos, filhote de camelo, assim, burros, mas um monte de carne que daria para abrir uma rede, uma franquia de churrascarias no Brasil todo. Muita coisa, com presente. E aí ele tinha os vários filhos e ele manda na frente filhos e as mulheres dele, que ele não gostava muito, deixando os filhos preferidos mais perto deles, mais para trás, fala, vamos ver o que vai dar, tal. Se ele começar a matar todo mundo, a gente foge aqui, né? E aí tem a história que ele luta com o anjo, que era Deus, e o anjo muda o nome dele para Israel, e aí ele encontra com o irmão, imagina, o irmão era um guerreiro, né? Certamente já tinha matado uns 20 no lugar, já tinha descontado a raiva dele, né? E aí eles se encontram, eles se abraçam, choram, enfim, tá tudo bem, né? É uma história legal essa, né? E aí esse conflito enfatiza o quê? Né? O papel que a inveja disputa por bênçãos ou heranças desempenham nas divisões familiares. E também ensina sobre o arrependimento e a reconciliação, né? Porque mais tarde na vida, como eu falei, Jacó e Esaú se reencontraram e se perdoaram. Isso nos lembra da possibilidade de cura, restauração, mesmo quando há feridas profundas no contexto familiar, que foi o caso. Uma terceira história de problemas familiares foi José e seus irmãos, né, uma história de ciúme, injustiça e perdão. Essa história de José do Egito eu já contei aqui num vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal, assista, que para mim é uma das melhores histórias que tem na Bíblia, a história de José do Egito, né? José então era filho favorito de Jacó e foi alvo de ciúme de seus irmãos. Por quê? Porque o Jacó ele era o queridinho do pai, né? E os irmãos, a gente sabe como é que é na relação com irmãos, os irmãos conspiraram contra ele, vendendo, ele queriam matar, depois um dos irmãos falou, não vamos matar, que vão ficar com sangue nas nossas mãos. E aí passou lá uma caravana de cananeus, onde eles estavam, nas terras do pai, e resolveram vender o irmão como escravo. E depois falaram para o pai que ele tinha sido morto e tal, enfim. Em Gênesis 37, a gente vê a trajetória de José do Egito, e como ele acaba se transformando numa figura de poder, que mais tarde ajuda a salvar sua família durante uma fome. É vendido como escravo por uma pessoa que era uma pessoa de influência no Egito, um general, né? E ele conquista a confiança do general, mas a mulher do general dá em cima dele, ele não quer, e aí ele foge, né, da mulher, sai para lá, a mulher fica doida com ele, depois acusa injustamente ele de que ele que estava dando em cima dela, e aí o senhor dele fica doido, manda ele pra cadeia, e na cadeia ele tem sonho, salva as pessoas lá, desconta o sonho, e depois uma pessoa que estava presa com ele volta a trabalhar com o faraó, e ele comenta com o faraó, que tinha um cara que interpretava sonhos, porque o faraó tinha tido um sonho que ele não entendia, chama o José interpreta o sonho, salva o Egito de uma fome miserável. E aí o faraó dá o Egito para ele governar, como se fosse um primeiro-ministro do faraó, e depois vem a fome terrível no Egito, e aí os irmãos, procurando comida, vão até lá, tal, não reconhecem ele e tal, e depois ele se apresenta para os irmãos como se fosse, né, falando, eu sou irmão de vocês me venderam e tal. E aí José perdoa todo mundo e tal, enfim, é uma história bem legal, não dá para contar aqui porque eu já contei essa história, assista lá o vídeo de José do Egito, é uma história linda, de verdade. Então os irmãos de José do Egito tinham raiva dele por, né, vários motivos, você vê lá no livro de Gênesis, principalmente nos capítulos 37 e 39, e a má vontade, vamos dizer assim, a animosidade deles foi motivada principalmente por 3 fatores. Primeiro, como eu falei, né, ele era o queridinho do pai, né, então o pai era, né, tinha ele como favorito, e ele era, né, o filho da sua velhice, de sua amada esposa Raquel. O Jacó tinha algumas mulheres, só que ele mais amava mesmo era Raquel, né, e ele com a Raquel tiveram então José. Então Jacó apresentou a José uma túnica colorida, símbolo de status,
afeto especial quando ele tinha, sei lá, acho que 16, 17 anos, e ele, em vez de ficar na dele, não, já vestiu a túnica, apareceu para os irmãos, e isso era um símbolo de poder, né? Os irmãos entenderam, falaram assim, ó, o pai escolheu ele para ser o líder da família, quer dizer, nós aqui, os filhos, né, mais velhos, não sei o que, vamos ter que prestar reverência a ele, mas não pegou bem, tá certo? E aí os irmãos se sentiram desprezados, inferiores, e aí então cria esse sentimento de inveja e ressentimento dos irmãos, né? O que a gente aprende é que a história de José ensina sobre resiliência, perseverança, perdão. E a história de José do Egito é uma coisa, a hora que você acha que tá indo tudo bem, vem uma desgraça. E aí ele vai, se recupera, tudo bem, vem outra. Mas é impressionante, né? A resiliência de José. Então, apesar da traição de seus irmãos, José, depois, no fim da história, escolheu perdoá-los quando teve a oportunidade de se vingar. E esse perdão é um exemplo poderoso de reconciliação e de como o sofrimento pode ser redimido em benefício de todos. Uma quarta história, né, do rei Davi e Absalão, filho dele, né, que foi uma história de rebelião e tragédia familiar. O rei Davi, que também é uma história maravilhosa, que eu já contei aqui no canal, tem lá no... Vocês podem procurar aí que acham. A história do rei Davi, que também é uma história maravilhosa. Ele enfrentou um grande conflito familiar com o seu filho Absalão. Se bem que, em se tratando de rei Davi, olha, ele foi muito grande, conquistou tudo, mas olha, o que ele teve que lidar na vida foi uma coisa, um problema atrás do outro, né? Então, depois que Amon, outro filho de Davi, violentou sua irmã Tamar, Absalão, enfurecido pela falta de ação do pai, mas viu que o pai não fazia nada, e é diferente, né, a relação do pai com o irmão, ele matou Amon e aí fugiu. Anos depois, Absalão, que era filho do rei Davi, se rebelou contra Davi, tentando tomar o trono. E esse conflito culminou na morte de Absalão em batalha. Então, o relacionamento entre o rei Davi e seu filho Absalão foi marcado por uma série de eventos trágicos, prejuízos familiares, culminando em uma rebelião que quase custou o reino a Davi. E as principais razões para o problema entre eles estão em alguns eventos escritos no livro 2 Samuel, que em 2 livros, Samuel 1, que é a vingança pela violação de Tamar, né? Então o problema começa quando Amon, filho mais velho de Davi, meio-irmão de Absalão, violentou Tamar, que é, né, irmã de Absalão, e 2 no livro de Samuel, capítulo 13. Davi, indignado com o ato de Amon, não tomou nenhuma atitude para puni-lo, talvez por sua posição de primogênito e tal, e revoltado com a passividade de Davi e desejando justiça, então Absalão guardou 2 anos antes de organizar o assassinato de Amon e o matou, e uma vingança pelo crime contra a irmã, né? Isso está no livro 2 Samuel, capítulo 13. E após o assassinato, então, Absalão foge para a casa de seu avô, Talmai, e foi exilado por 3 anos. E essa história, você vê lá a história do rei Davi, né? O rei Davi, que foi um rei muito bom, não sei o quê, só que aí ele toma para si a mulher de um soldado que estava lutando pelo rei, né? E a mulher engravida, e aí ele, para resolver a situação, né? Ele manda o general dele colocar o marido dela na frente de batalha para ser morto. Então Davi cometeu adultério e depois assassinato, né, indireto, e depois ele se arrepende e tal, e Deus fala para ele, não, ok, né, você está arrependido, mas pelo fato de você ter feito isso, a espada, né, estará presente na sua família. Aí você vê a história daí que o irmão matou o outro e tal. É uma história muito legal do rei Davi também, né? E você vê esse conflito familiar onde o irmão mata outro. Então o que você tira de lição daí dessa história, né? E é claro, de novo, que eu não vou contar a história toda aqui, eu contei em 5 minutos, algo que eu fiz 2 vídeos para falar da história do rei Davi, e mesmo assim de forma resumida, né?
Então, essa história evidencia a complexidade das relações familiares e como os conflitos não resolvidos podem gerar rancor e rebelião. A dor de Davi pela morte de Absalão mostra que mesmo quando a justiça é alcançada, o custo emocional pode ser muito profundo. E é uma lição sobre a importância de agir com justiça e compaixão dentro da família para prevenir tragédias. A outra história é a história do filho pródigo, que é uma história de conflito e redenção, que eu já contei aqui também. Você pode ver um dos primeiros vídeos, talvez o segundo, que eu fiz aqui no canal, falando da parábola do filho pródigo, uma parábola linda, contada por Jesus. Então, no Novo Testamento, a parábola do filho pródigo, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, ele conta a história de um jovem que pede sua herança ao pai ainda em vida, e fala: pai, eu quero receber herança em vida, enquanto você está vivo. E aí o pai vai lá, divide entre os irmãos, só que ele sai de casa. Esse filho mais novo, né? E vai fazer o quê? Ele desperdiça tudo, torra tudo numa vida desregrada, mulher, bebida, festa, assim, tudo aquelas coisas boas, né? O cara sai de todo. E aí, quando o dinheiro acaba, ele acaba vivendo com os porcos, lembrando que para o povo hebreu o porco é um animal imundo, e ele pensa: pô, eu estou aqui, né, disputando comida com os porcos, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele me tratar como um funcionário, pelo menos eu vou ter comida e um teto para morar, né? E aí ele volta arrependido, e claro que o pai dele o acolhe de braços abertos, mas o irmão mais velho sente ciúmes e a raiva da atitude do pai. Então, assistam lá, é uma história muito legal. Por quê? Porque a gente se identifica imediatamente com o filho mais velho, né? E essa parábola é contada por Jesus para os fariseus, né? Numa situação muito semelhante ao que está acontecendo, o que aconteceu com o filho, com os dois filhos e com o pai. E o filho conta essa parábola para os fariseus. É lógico que eles não compreendem totalmente, mesmo hoje a gente tem que explicar muito e entender, porque ele fala que o reino do céu é diferente da justiça dos homens, né? Então, o que a gente aprende com isso? E essa parábola nos ensina sobre o amor incondicional e o perdão, claro, do pai, né? O pai representa a misericórdia divina, que o pai na parábola é representado por Deus, né? Que acolhe os filhos arrependidos. E a história também aborda o ciúme e a autossuficiência do irmão mais velho, que precisa aprender sobre a importância de aceitar e celebrar a reconciliação. Então, de verdade, se vocês não assistiram ainda esse vídeo sobre a parábola do filho pródigo, assistam. A gente tem muito o que aprender com essa parábola. A outra história, a sexta história de conflito familiar, foi um conflito de Moisés, que eu já contei também aqui no canal, fiz um vídeo sobre Moisés, Miriam, irmã dele, e Arão, o irmão dele, né? Que ela questiona a liderança de Moisés. Então, no livro de Números, capítulo 12, Miriam e Arão questionam a liderança de Moisés, seu irmão, motivados em parte pelo casamento dele com uma mulher etíope. Eles questionam a autoridade de Moisés e Deus intervém para restaurar a harmonia, punindo a Miriam com lepra. Então, não é uma gripezinha, não é um reumatismo, é logo na lepra, certo? Então o negócio era pesado lá. Então, no entanto, a raiz do problema parecia ser o ciúme e o orgulho, pois Miriam e Arão questionam a autoridade especial de Moisés ao dizer: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Ele também não falou por meio de nós? Isso está no livro de Números, capítulo 12. A questão central era que Miriam e Arão se ressentiam da posição única de Moisés como líder e porta-voz direto de Deus. E eles consideram que Deus havia escolhido Moisés para um relacionamento especial, onde ele conversou diretamente, né, Deus conversou diretamente com Moisés cara a cara. Em Números capítulo 12, a gente lê isso aí. E esse descontentamento demonstrou falta de respeito pela autoridade de Moisés, que havia sido o líder, né, que liderou os hebreus do cativeiro do Egito. Então, por causa dessa crítica e rebelião, Deus apareceu diante dos três irmãos em forma de uma nuvem e repreendeu Miriam e Arão.
destacando a singularidade da relação entre eles e Moisés. Após essa reprimenda, Miriam foi instantaneamente castigada com lepra, como eu falei, e sua pele se tornou branca como a neve. Isso está no livro de Números, capítulo 12. Deus não tolerou o comportamento de Miriam e Arão, pois a rebeldia deles contra Moisés poderia minar a unidade e a fé do povo durante uma jornada pelo deserto, lembrando 40 anos no deserto. O castigo temporário de Miriam com lepra serviu como um sinal de que a desobediência e o desrespeito à liderança dada por Deus traziam sérias consequências. Então, quem colocou Moisés como líder foi o próprio Deus. Ele não admitia que eles contestassem essa autoridade. Então esse episódio também mostra a compaixão e intercessão de Moisés, que em vez de se sentir ofendido e desejar vingança, orou sinceramente por sua irmã, pedindo que Deus o curasse. A oração de Moisés por Miriam declarou seu caráter humilde e compassivo, e Deus então respondeu com misericórdia, curando a irmã dele, a Miriam da lepra. E no final o povo de Israel aprendeu uma lição importante sobre submissão à vontade divina e o valor de uma liderança que se preocupa mais com a comunidade do que com os interesses pessoais. Então a cura de Miriam, após 7 dias, reforçou que, embora Deus seja justo e santo, ele também é misericordioso. E uma curiosidade, Miriam é um nome que vem do Egito, do egípcio, que era Mirit. Então, Mirit, por exemplo, uma mulher lá que tinha o nome Miritamun. Mirit é filha de. Miritamun, filha do deus Amon. O que o povo hebreu fez? Dado que ele viveu muito no Egito, e claro, quando a gente mora em outros países, a gente acaba adaptando as palavras para o idioma, tá certo? Deletar, por exemplo, vem do inglês, delete, Então isso aconteceu lá. Então o que os hebreus fizeram? Tiraram o deus pagão Amon e ficou, em vez de Mirit, Miriam, e Miriam depois foi para a Grécia, Miriam virou Miriá, que virou Maria. Então assim, o nome Maria vem da onde? Vem do Antigo Egito, de Mirit. Só uma curiosidade, já que eu falei tanto de Miriam aqui. E o que a gente aprende com essa história? Que esse conflito revela os perigos da inveja e do orgulho, até mesmo entre irmãos e líderes. É um lembrete de que o respeito e a aceitação do papel de cada um são fundamentais para a unidade familiar e para o comprometimento dos propósitos maiores. Uma outra história muito legal e que traz também uma história de lealdade em tempos de adversidade, é a história de Ruth e Noemi. Então, a relação entre Ruth e sua sogra, que o marido morreu, que a Ruth não era uma estrangeira, então a sogra dela, que era Noemi, morre o filho dela, num contexto de perda de dificuldades, e isso é um exemplo de lealdade e amor familiar. Então, a hora que o marido morreu, então a Ruth estaria livre para seguir seu caminho, voltar para a terra dos seus pais, e a Ruth decide seguir a sogra dela de volta a Israel. Eles moravam fora, Aí a Noemi falou, bom, então eu vou voltar para minha terra, você volta para a tua e valeu aí. Ele falou, não, eu quero... O livro de Ruth é um livro legal, é um livro pequenininho, conta essa história, E ela se compromete então a cuidar da sogra e acaba encontrando um novo lar e uma nova vida, se casar com Boaz, que era um judeu lá da terra da sogra. Então a história de Ruth e Noemi é uma das mais belas narrativas de liderança e fé na Bíblia, contada no livro de Ruth, claro. Noemi, então, como eu falei, era uma israelense que, com seu marido e 2 filhos, mudou para Moabe devido a uma grande fome em Israel. Após a morte do marido e dos filhos, Noemi ficou sozinha com suas noras Ruth e Orfa, e sentindo-se desamparada, então Noemi decidiu retornar a Belém, sua terra natal, e incentivou as noras a permanecerem em Moabe, para que pudesse então tocar a sua vida, começar de novo e tal.
Mas Orfa escolheu ficar e Ruth, né, com grande demonstração de amor e fidelidade, disse a famosa frase: onde quer que fores, irei. Onde quer que ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Está no livro de Ruth, logo no capítulo 1. Ruth vai para Noemi até Belém e passou a cuidar dela, trabalhando nos campos para sustentá-las. Foi quando então Boaz viu aquela moça trabalhando e tal, né? E sabe como é que é? Ele chega e aí, você vem sempre aqui, aquela história, certo? Então, na nova terra, Ruth conheceu Boaz, um parente rico e bondoso de Noemi, e com o tempo Boaz se apaixonou por Ruth e, cumprindo a tradição de resgate familiar, casou-se com ela. E dessa união nasceu Obed, avô do rei Davi, que é quem? Antecessor de Jesus. E Jesus vem da linhagem do rei Davi. Então a história de Ruth e Noemi é uma lição inspiradora de liderança, paciência e das provisões divinas, mostrando como Deus pode transformar situações de sofrimento em vitórias e esperança. O que a gente aprende com essa história, né? Essa história exemplifica a lealdade e o amor incondicional em meio às adversidades e é uma lembrança de que as relações familiares podem transcender laços de sangue e se tornar uma fonte de apoio e renascimento. Então, como eu falei, Ruth não era uma pessoa do povo hebreu, e mesmo assim, né, pela história dela, tem um livro na Bíblia falando sobre tudo o que aconteceu. Uma outra história de rivalidade de fé é a história de Ana e Penina. Essa história é menos conhecida, né? Então, Ana e Penina, ambas esposas de Eucana, lidam com uma dinâmica tensa devido à rivalidade. Penina, que tinha filhos, provocava Ana, que era estéril. E Ana recorre a Deus em oração, pedindo um filho e prometendo consagrá-lo ao Senhor. E Deus acaba atendendo esse pedido e Ana dá à luz a Samuel. Olha só, Samuel, o profeta Samuel, de um livro muito legal, leia Samuel 1 e 2. Então a história de Ana e Penina é relatada no início do livro de 1 Samuel. Elas eram esposas de Eucana, como eu falei, um judeu devoto, mas enquanto Penina tinha filhos, Ana era estéril, como eu falei, o que a deixava profundamente angustiada. E a Penina, cheia de ciúmes, provocava Ana constantemente por sua falta de filhos, gerando um mal-estar entre elas, né? Porque na época não ter filhos era um problema muito grande. Então todos os anos a família subia a Siló, a cidade, né, para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor. E em uma dessas visitas, a Ana, com o coração aflito, orou fervorosamente no templo, pedindo a Deus um filho e prometendo consagrá-lo ao Senhor por toda a vida. E seu clamor foi tão intenso que o sacerdote Eli inicialmente pensou que ela seria embriagada. Mas ao ouvir sua história, ele a abençoou, dizendo que Deus atenderia seu pedido. Ana então voltou para sua casa, confiante, e pouco tempo depois, Deus abençoou com um filho, a quem chamou de Samuel, que significa, olha que interessante, pedido a Deus. Tudo que vocês verem com El, E-L, significa Deus, né? Então, Emanuel, que é Deus entre nós, né? Então, E-L, El, Deus. Fiel ao seu voto, então, a Ana levou Samuel ao templo e depois de desmamá-lo, ainda criancinha, né, dedicou ao Senhor, e Samuel então cresceu sob a orientação do sacerdote Eli e se tornou um dos maiores profetas e juízes de Israel. A história de Ana e Penina ilustra o poder da oração, a perseverança diante do sofrimento e a confiança em Deus, que transforma a dor em propósito de vida. Você vê, né, no livro de Juízes, conta, né, também a história de Samuel, porque Juízes foi no período antes dos reis de Israel, até que o povo, também contei essa história já no canal, pede e quer porque quer um rei, que todos os povos tinham rei e eles não, né, e os juízes falam, não precisa de rei, Deus é o rei, não, mas eu quero, porque eu quero um rei e tal. E aí então Deus escolhe um rei para eles, enfim.
Foi o rei Saul que dá errado, aí depois vem o rei Davi, enfim, eu conto a história, quando falo do rei Davi eu conto lá. Então o que a gente aprende com isso? Que a história de Ana ensina sobre paciência, fé e a força diante das provocações e das dificuldades. E a Ana escolheu, então, em vez de ficar brigando, rolar um barraco, ela escolheu recorrer a Deus em vez de revidar contra Penina, mostrando que a confiança em Deus pode trazer consolo e realização nos momentos de conflito. A nona história que eu trago aqui, a história de Abraão, Sara e Agar. Eu fiz um vídeo sobre Abraão, tá lá, eu vou contar aqui muito resumido, mas vejam lá, também é uma história legal. E é uma história de complexidade, de uma família estendida, de uma coisa assim. Bom, a história de Abraão, Sara e Agar envolve o dilema de Abraão ter um filho com Agar, que é uma serva egípcia de Sara, porque ele era muito velho e a Sara era estéril, então, só que Deus prometeu um filho para ele, só que não vinha filho, e um dia Sara tem uma ideia, né, que falou com o Abraão, falou, Abraão, a gente precisa de um filho para descendência, não sei o que e tal. Uma das possibilidades na época era o marido dormir com uma serva e ter um filho, e aí o casal criava o filho como se fosse deles, certo? E aí então, o Abraão falou, opa, é nós, estamos aí. Né? E aí Agar engravida do Abraão e tem um filho, o Ismael. E esse filho de Ismael é a pessoa que vai dar origem ao povo, os árabes. E depois, quando vem o filho que Deus prometeu, que é o Isaac. Aí depois que nasce o Ismael, depois de um tempo, ele já era adolescente e tal, conflitos enormes, ciúmes, pau, aí a Sara, né, não estava rolando, né, entre eles. A Sara fala para o Abraão expulsar Agar e o filho, né, deles. E Abraão fala, não, mas veja bem, que não sei o quê, mas aí não teve conversa, teve que expulsar. E aí a Agar sai xingando todo mundo, que não sei o quê, fala que não vai ficar assim, aquelas coisas, né? Vou te meter um processo. E aí depois o filho chorando no deserto, Deus aparece para ela, fala, fique tranquila que o seu filho também vai dar muitos descendentes, não sei o quê. Como eu falei, o povo árabe, né? O que a gente aprende com isso, né, que essa narrativa traz reflexões sobre paciência e confiança em promessas divinas. Além disso, expõe os desafios de famílias compostas por laços complexos, mostrando a necessidade de lidar com sentimentos humanos como o ciúme e a insegurança. Uma outra história, 10ª história que eu trago, talvez seja surpresa para muita gente, a história de Jesus e seus irmãos, que é uma história de incompreensão e ceticismo. Então, no Novo Testamento, Jesus enfrenta conflitos com seus irmãos, que inicialmente não acreditam em sua missão e o criticam. Você vai no livro de João, no capítulo 7, aliás, eu fiz um vídeo recente aqui no canal sobre o Evangelho de João, né, o apóstolo amado. Então, essa descrença inicial se transforma após a ressurreição, com alguns de seus irmãos, como Tiago, se tornando líderes da igreja primitiva, e a relação de Jesus e seus irmãos, conforme descrita nos evangelhos, mostra uma tensão, especialmente durante o início do seu ministério, e de acordo com o livro de João, no capítulo 7, os irmãos de Jesus inicialmente não acreditavam em sua missão divina. E imagina, você não é irmão, que vem desde pequenininho, o cara, pô, eu sou Deus, imagina que irmão ia acreditar, né? Em uma ocasião, chegaram a sugerir que ele fosse a Jerusalém para realizar seus milagres publicamente, em tom irônico, pois nem seus irmãos criam nele. Isso está no livro de João, capítulo 7. Essa descrença dos irmãos de Jesus pode ter surgido devido à natureza extraordinária das declarações e obras de Jesus, né, que, para eles, como familiares, né, podiam soar ousadas ou difíceis de aceitar. No livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, ele também sugere que em algum momento a família de Jesus achou que ele estava fora de si, possivelmente preocupada com a repercussão do seu ministério. Porém, essa relação evolui após a ressurreição. Um de seus irmãos, Tiago,
se torna uma figura de liderança na igreja primitiva em Jerusalém, está no livro de Atos, que eu já falei aqui, capítulo 15. Atos é o livro que conta a história de que acontece com os apóstolos depois da morte de Jesus, é um livro muito legal de ler, o que indica uma mudança de crença e apoio. A princípio, céticos, os irmãos de Jesus eventualmente reconheceram sua divindade e participaram ativamente da expansão do cristianismo. O que a gente aprende com essa história? Esse exemplo revela como até mesmo os laços de sangue podem se opor à fé e à missão espiritual. E ele ensina que a paciência e a persistência podem levar à transformação mesmo nas relações mais difíceis. Ou seja, concluindo aqui a história, essas histórias de conflitos familiares na Bíblia oferecem lições sobre como lidar com desafios universais. E elas mostram que os problemas familiares não são exclusivos dos tempos modernos, atuais, e que o perdão, a fé e o entendimento podem transformar até os conflitos mais profundos. Como eu falei aqui, assassinato, herança, enfim. E cada narrativa dessas histórias fornece então ensinamentos sobre virtudes como paciência, resiliência, humildade e reconciliação, fundamentais para construir e manter relacionamentos familiares saudáveis. Essas histórias refletem os valores e princípios que orientam a moralidade e as relações interpessoais, sendo fontes de inspiração e aprendizado até os dias de hoje. A Bíblia continua a ser uma referência rica de sabedoria para os conflitos e desafios familiares. Evidentemente que quando a gente olha uma história dessa de briga, de assassinato, a gente tende a ficar preso nesse enredo aí, Mas eu acho que o objetivo do texto bíblico é procurar ensinar para a gente que mesmo nessas situações complexas, de laços familiares, a gente tem muito a aprender com o que aconteceu entre eles, para que a gente possa levar para as nossas vidas. Um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.